comparando com outras atividades econômicas, talvez o agronegócio tenha sido uma das que está largando por último, né? Eu acho que a indústria tem suas exceções, mas de uma forma geral eu acho que partiu um pouco na frente. Mas também acho que, do ponto de vista resultado final, o agronegócio talvez seja o que pode apresentar maiores resultados, maiores contribuições para a preservação da biodiversidade, mudanças climáticas, etc. Eu acredito que a gente está avançando muito rápido, o cenário tanto externo como interno, como a mentalidade, acho que tanto da sociedade civil como dos players do agronegócio mudou muito de uns 5, 6 anos para cá. Esse fórum mesmo é um fórum de diálogo, isso é novo, né? Olha, a questão do zoneamento integrado é uma tarefa gigantesca, né? Até, eu acho que a grande pergunta é quem vai fazer isso, né? Com que coordenação, etc. Tem interesses enormes envolvidos com isso também. A ideia é muito boa, acho que é importante, sinaliza ou ordena, né, o processo de ocupação do solo, enfim, eu acho isso tudo muito interessante. E eu acho que ela tem a ver também com a própria segurança jurídica, né? No momento que você começa a ordenar, você começa a colocar norte nas coisas, se você disser, este é o zoneamento e ponto final, você vai criar um processo de segurança jurídica, né? O que talvez você tenha um processo intermediário que agora nós vamos criar um zoneamento integrado. Então, de repente, você tem uma série de ações que estão correndo agora e fala assim, não, peraí, vou esperar sair o zoneamento. Então, de repente, você tem um processo que a longo prazo pode ser bom, mas talvez a curto prazo tenha um reflexo nem tão bom. Mas eu acho que vai depender de como vai ser conduzido esse processo. A ideia é boa. Eu acho que com relação a esses sistemas integrados, especificamente lavoura-pecuária, né? Do ponto de vista técnico, eu acho que é uma das tecnologias que tem assim, um potencial enorme. Tá? Diminuiria a pressão sobre expansão de terra, a gente estaria ganhando eficiência, ou seja, você estaria maximizando a utilização do solo, né? Então, como tecnologia, fantástico. Se eu fosse comparar com alguma coisa que aconteceu há 15, 20 anos atrás, eu acho que a integração lavoura-pecuária está como se fosse o plantio direto há 20 anos atrás. Pessoas pioneiras, descobrindo como é que vai trabalhar, se é rentável, se não é rentável, mas que hoje, 20 anos depois, virou unanimidade. Então eu acho que a integração lavoura-pecuária não é algo que vai ser adotado massivamente em 2, 3 anos, mas acho que é uma grande tendência para o futuro. É lógico que se você demonstrar que o processo é rentável, ou se você sinalizar com modelos de parceria, etc. e tal, eu acho que seria um bom caminho. A gente tem demandas variáveis de soja convencional ou soja transgênica, dependendo do mercado consumidor, da utilização daquilo, se é para ração animal ou se está entrando na cadeia de alimentação humana, enfim. Então, eu diria que hoje essas negociações estão muito B2B, né? Contrato consumidor-fornecedor e você ali, você rege. Mas é um mercado que, a princípio, parece que hora aumenta, hora diminui, mas ele está, eu acho que,
forma geral, estável, mas eu acho que o grande problema que a gente tem hoje é logístico, né? Toda a estrutura logística brasileira, ela foi construída para soja commodity e não para você trabalhar com produto segregado. Então, na hora que você começa a ter um mercado de soja especial, você precisa ter cadeias logísticas segregadas. Então, quer dizer, toda a infraestrutura brasileira não foi construída pensando em segregação, ela foi pensada em padronização, quer dizer, commodity. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade que a gente tem que superar, esse gargalo logístico. Você manter a produtividade sem utilizar fertilizante e agroquímico, agrotóxico, seria o sonho de todo produtor, né? O teu custo de produção cairia lá embaixo. Se a gente somar hoje o custo de fertilizante e agrotóxico, ele deve representar hoje em torno de 50% a 60% do custo total de produção. Então, quer dizer, se você chegar e falar assim, eu consigo manter a produtividade sem usar isso, nossa, seria uma maravilha, né? A questão é, bom, com relação à soja, em termos, ela é a maior superfície cultivada hoje no Brasil, então em termos absolutos também vai ser o maior volume. Já estão sendo lançadas variedades resistentes a doenças, agora recentemente foi lançado a variedade resistente à ferrugem da soja. Então, a pesquisa tenta estar desenvolvendo alternativas tecnológicas, etc. e tal. Eu acho que é importante citar também que o Brasil é a única potência agrícola tropical. Todos os outros grandes produtores agrícolas do mundo estão em clima temperado. Argentina, Estados Unidos, Canadá, a própria União Europeia, a Rússia, enfim, todos estão em área temperada. Obviamente que em área tropical você tem uma maior incidência de bactérias, de fungos, enfim, que são os causadores de doenças. Você tem uma maior proliferação de insetos que se transformam em praga. Outra coisa é que uma grande parte da área agrícola brasileira ela é cultivada 2 vezes. Então, quer dizer, geralmente a gente planta soja, depois planta milho, ou planta soja, e planta trigo, planta algodão e planta outra cultura. Enfim, a gente sempre faz geralmente 2 culturas ano. Enquanto que em áreas temperadas você tem o verão ali, você dá tempo de fazer uma cultura e depois já chega o frio, a neve, você não cultiva mais nada, né? Então, além de a gente estar na região tropical, a gente faz 2 cultivos anuais. Então, talvez isso, não vou falar que justifique, mas seja uma das razões para a gente ter um volume maior em relação aos outros países, né?